Boa, pessoal, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de SQL básico no Databricks, né? Na aula anterior, nós aprendemos a fazer as operações aritméticas entre colunas. Nós passamos pelas principais funções, né? O sum, o max, o min e o avg, com o grupo by e order by também, né? Nessa aula aqui, eu vou passar para vocês as subqueries e o having, tá? Qual que é o contexto de se utilizar as subqueries e o having? Pessoal, interrompendo aqui o vídeo rapidinho, eu só gostaria de mostrar para vocês a minha plataforma de cursos, né, onde tem todos os meus cursos aqui dentro. Então, SQL do básico avançado, estatística, Excel para análise de dados, um curso de SQL que é só resolução de cases de SQL de grandes empresas, Microsoft, Apple, Meta, Amazon e assim por diante, um curso de análise de dados, um curso de Business Intelligence, GitHub, tem aqui resolução de cases de processos seletivos reais, tá? Que foram cases que eu participei. Então já tem uma resolução do case da Nomad que era um case para analista de dados pleno. Vai sair um case da empresa Isaac também para uma vaga de pleno. E vai sair um case também da XP, né? Aqui da XP era uma vaga de Business Analyst Senior, tá? Que eu já estou lançando. Tem aqui a seção de entrevistas reais, né, que são entrevistas que eu participei para vocês verem como que eu me porto em uma entrevista e como que eu monto o storytelling da minha carreira para falar para os entrevistadores da melhor forma possível, né? E também aqui os próximos lançamentos, né? Então Python para iniciantes, Python para análise de dados, Data Storytelling e um curso só de visualização de dados, tá? Então eu só gostaria de mostrar aqui para vocês. Essa é a minha plataforma de cursos, né? Uma plataforma de cursos por assinatura. Então vocês assinam um valor de R$ 29,90 por mês e vocês têm acesso a todos os conteúdos que tem aqui dentro, né? Então é um valor bem simbólico que eu cobro e bem em conta para vocês terem acesso a todos os meus conteúdos, tá bom? Eu estou entrando aqui no curso de SQL do básico avançado só para vocês verem aqui como que funciona a plataforma, né? Eu entrei aqui na seção avançado do curso, que são resolução de cases aí, onde a gente monta queries bem complexas aqui e que vocês conseguem de fato atingir um nível bem avançado em SQL, e assim como os outros cursos, né, de Excel, estatística, análise de dados, Business Intelligence e assim por diante, tá? Então só gostaria aqui de mostrar para vocês. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais, é o primeiro link aí da descrição, tá? Como eu falei, é uma assinatura de R$ 29,90 por mês só que vocês pagam e vocês têm acesso a todos esses conteúdos, beleza? Vamos voltar para o vídeo aí. Tá? Ó, eu vou vir aqui e vou dar um select asterisco nessa nossa mesma tabela, né, na list order items. Olha só, o que acontece? Se eu quiser vir aqui e filtrar todos os produtos aqui dos pedidos que foram vendidos por R$ 199,00, o que eu faço? Bom, isso a gente aprendeu na aula 2, né? Where price igual a 199. Se eu rodar isso daqui, beleza, filtrei todo mundo que tem o preço de 199, né? O where aqui eu estou fazendo um filtro de uma coluna direto que já existe na minha tabela. Concordam comigo? Mas a gente viu que aqui nessa nossa tabela, os pedidos eles se repetem de acordo com a quantidade de produtos que são vendidos dentro deles, né? Por exemplo, se eu tenho esse pedido aqui, ele teve 2 itens vendidos, né? Então, o preço, o valor total desse pedido, ele não é R$ 49,90, ele é R$ 49,90 vezes 2, porque foram 2 produtos vendidos nesse pedido. Então, o que a gente faz para saber o valor total de cada um desses pedidos? A gente vem aqui, Order ID, Sum do Price, é esse valor total. E aí a gente precisa agrupar, né? Group by Order ID, né? Group by 1, que é o Order ID na posição. Perfeito. Agora a gente tem o valor total de cada um dos nossos pedidos, concordam? Agora, se eu quiser saber todos os pedidos aqui, de acordo com esse valor total, que tem aqui o valor de 199. Se eu vir aqui, ó, where, eu vou usar esse valor total aqui, ó, que eu criei, igual a 199. Será que vai dar certo? Não vai, deu erro, certo? Ah, e se eu botar aqui o próprio sum price igual a 199? Será que funciona? Também não, tá?
Por que isso não funciona? Porque na minha tabela, ó, eu vou voltar aqui para minha tabela padrão. Vou comentar isso daqui, eu vou botar o select asterisco aqui. Na minha tabela pura, deixa eu tirar esse group by também. Na minha tabela pura, né, que é a Order Items Dataset, eu não tenho uma coluna chamada valor total, que é o sum do price, tá? Isso foi uma coluna que eu criei a partir de uma função, tá bom? Com isso, sendo uma coluna que eu criei a partir de uma função, eu não consigo vir aqui e usar o where para filtrar esse valor numérico dessa forma, tá? Não dá. O where ele não foi feito para isso. O where eu só consigo fazer filtros de colunas que já existem na minha tabela, tá bom? E aí é para isso que a gente consegue fazer esse tipo de filtro por meio de subqueries ou por meio do having, tá? Eu vou começar com a subquery. O que é uma subquery? É uma query dentro de outra query. É uma consulta dentro de uma outra consulta, tá bom? Como que ela funciona? Olha só, aqui eu já tenho essa minha consulta, né, que eu criei, que é o order ID e o sum do valor do price que me retorna o valor total. Concordam? Qual que é o resultado dessa minha consulta? É uma tabela. Concordo que isso daqui é uma tabela? Então eu posso usar ela como dentro de uma outra consulta. Como assim? Olha só, eu vou vir aqui, ó, vou dar um espaço, vou dar um select aqui em cima, asterisco, from. O que vem depois do meu from nas minhas consultas aqui de SQL? É sempre uma tabela, concordam? Olha só esse exemplo aqui de baixo. Depois do meu from vem a minha tabela do meu banco de dados, certo? Mas eu posso... Qual que é o resultado dessa consulta que eu criei aqui? É uma outra tabela. Então eu posso vir aqui, ó, e abrir parênteses. Aqui eu vou só organizar. Vou dar um tab aqui. E aqui eu vou fechar parênteses. Olha só isso daqui. Vocês conseguem entender o que aconteceu aqui? Eu dei um select, asterisco, from. Depois do meu from eu preciso botar uma tabela. E aí eu usei o resultado de uma outra consulta, de uma outra query, como se fosse uma tabela aqui dentro. Se eu executar isso, vai me dar o mesmo resultado. Olha só, não deu erro, não deu nada, e me retornou o mesmo resultado. Por isso que o nome se chama subquery, porque eu uso uma query dentro de outra query, beleza? Isso acontece porque o resultado das queries elas são tabelas e eu consigo fazer esse jogo, né? Eu consigo adicionar uma query como uma tabela depois do meu from nesse formato, tá? Eu sempre boto from e aí abro parênteses e boto a outra query que eu tenho. E aí, onde que eu quero chegar? Lembra que eu falei que o where eu só uso em colunas que já existem na minha tabela? Bom, aqui esse valor total ele não existe dentro dessa minha tabela. Então eu não consigo usar o where aqui dentro, né? Eu vou puxar aqui, ó, o order ID só para ficar mais fácil. E valor total, ó, e vou rodar. Então eu não conseguia usar o where aqui dentro porque a minha coluna valor total ela não existe dentro dessa minha tabela. Mas agora a coluna valor total que está aqui em cima, ela existe dentro dessa minha tabela. Então eu posso vir aqui, ó, where valor total igual a 199. Se eu fizer isso, eu consigo filtrar todos os pedidos que têm o valor total de 199. Deu para entender? Isso daqui é ilimitado, tá, pessoal? Eu consigo usar várias queries dentro de outras queries. Eu poderia vir aqui e fazer isso daqui, ó. Eu dou um tab aqui. E aí eu venho aqui em cima e faço um select, asterisco, from, isso aqui tudo, tá? É ilimitado. Se eu rodar, vai dar a mesma coisa, tá? As subqueries, elas são usadas principalmente para isso, tá? Para a gente criar colunas aqui por meio de funções de agregação, para depois a gente fazer algum tipo de filtro ou fazer algum tipo de manipulação, tá bom? Mas elas não são a melhor opção para isso, tá? A melhor opção para isso são
as CTEs, tá? Que aí é assunto para outro vídeo, assunto para outra aula, tá bom? Mas fiquem sabendo que as subqueries servem para isso, mas não é a melhor opção. Por quê? Porque elas a gente precisa ler de dentro para fora. Para a gente entender o que a gente está puxando aqui em cima, a gente precisa entender o que está aqui dentro. E aí quando você tem várias subqueries, se torna um pouco mais complexo de fazer essa leitura, de entender o que está acontecendo, tá bom? Mas aqui no nosso caso, a gente conseguiu. Olha só, where valor total. Vamos botar maior ou igual a 1000 agora. Agora sim a gente consegue fazer esse filtro de uma coluna que a gente criou por meio de uma função de agregação. Beleza? Essa é a primeira alternativa que a gente tem, utilizando por meio de subqueries. A outra alternativa é por meio do having, tá? O having ele vai ser mais fácil porque a gente vai economizar linhas e a gente não precisa de um trabalho todo de ficar criando subquery e assim por diante. Como que a gente faz? Depois do group by, a gente vem aqui, ó, having sum price igual a 199. Olha só. Pronto. Utilizando o having é bem mais fácil. Concordam comigo? A gente adiciona só mais uma linha aqui e dá certo. Beleza? Então, o where eu não consigo fazer um filtro por meio de uma coluna nova que eu criei a partir de uma função de agregação. Então, ou eu crio uma subquery e uso o where para fazer isso, ou eu uso o having aqui direto, tá bom? E aí o having ele sempre vai vir depois do group by, tá bom? Vamos supor que eu quero aqui, ó, maior ou igual a 1000. E aí eu quero ordenar isso do menor para o maior, tá? Vou vir aqui, ó, order by 2desc. Opa, é 2asc. Olha só. Aqui eu filtrei só aqueles que tem esse valor total aqui, o sum price maior ou igual a 1000, e ordenei do menor para o maior, tá? Então o having sempre vem depois do group by. Essa é sempre a estrutura, tá? Se eu tiver um filtro com where, ele vem depois do from, aí vem o group by, aí vem o having e aí vem o order by. O order by ele sempre vem por último, beleza? É isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender aqui. Na próxima aula a gente vai entrar nos joins e aí vai complexificar um pouco mais. Só que aqui você já tem uma baita noção já de SQL, você já tem um nível de SQL básico para vocês fazerem consultas que vocês precisam aí no dia a dia de vocês, tá bom? O join a gente vai dar uma complexificada um pouquinho a mais e depois a gente volta com o exercício geral para vocês verem tudo isso de uma forma mais condensada e tudo juntas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários.